Olá, turminha! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu convido vocês a estarem com o livro didático de vocês aberto na página 15 a 18. Vocês estejam com o lápis, a borracha. Vamos estudar? Vamos lá? Que o Senhor abençoe a todos com muita saúde, inteligência, sabedoria divina. Amém? Vamos lá? Mas o que faremos na aula de hoje? Faremos uma retomada da aula anterior, estudaremos as regras das palavras paroxítonas, encontros vocálicos, ditongos e palavras com o uso do tio. Vamos lá? Todos com lápis, a borracha? Vamos estudar! Antes de estarmos estudando as palavras paroxítonas, irei fazer uma pequena retomada do uso das divisões silábicas. Divisão de uma palavra. As palavras podem ser divididas em pequenos pedaços. A palavra árvore pode ser dividida em pequenos pedaços menores que as sílabas. Vocês podem estar observando a palavra árvore e as sílabas a, vo, ré. E em cada sílaba também podem ser divididas as letras A, R, V, O, R, E. As letras formam as sílabas e você já sabe que as letras elas são as menores unidades da língua portuguesa. Delas formam as sílabas e as sílabas formam as palavras. A palavra árvore é dividida em 3 sílabas. Árvore. Quando eu falo árvore, vocês podem perceber que existe um potencial vocal, uma tonalidade maior no ar. Ela é mais forte do que as outras. Observe, árvore. O ar é a sílaba tônica da palavra árvore. Vocês sabem o que é sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela palavra sonoramente mais forte. É importante que vocês estejam observando cada som das palavras, para que vocês possam identificar qual é o som mais forte, aquele que você fala com mais intensidade nas palavras. Já sabemos que as palavras paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba como tônica. Muitas vezes não são acentuadas e representam a maioria das palavras da língua portuguesa. Temos 2 exemplos de palavras paroxítonas. A palavra bônus. Observe que elas são palavras cujas sílabas tônicas elas se encontram na segunda sílaba e é sempre da direita para a esquerda. Exemplo, a palavra bônus. Vejam só, é uma palavra de sílaba. Vocês podem estar separando as palavras quanto ao número de sílabas e depois observar qual a sílaba mais forte. A sílaba mais forte, vocês vão perceber que será a paroxítona. Sempre irão contar da última, penúltima e antepenúltima. A última vai ser oxítona, a penúltima ela vai ser paroxítonas. Então, sempre a palavra na penúltima sílaba ela vai ser paroxítonas. A palavra camisa, camisas, ela é trissílaba, tem 3 letras. Observem que o mi é a sílaba mais forte, camisa. Então, o mi é a sílaba mais forte. O última é o zaz e o mi está na penúltima sílaba. Portanto, será paroxítona. Geralmente, as palavras acentuadas, vocês podem estar observando, será mais fácil, porque vocês já observam de imediato que ela está acentuada. Temos algumas regras para indicar se a palavra é paroxítona ou não. Vejamos. Palavras paroxítonas têm a penúltima sílaba como tônica, terminadas em ã, ãs, ão, ãos. Exemplos. Órfã, órfão. Imã, órgãos, sótão e bênção. Essas palavras, elas são todas paroxítonas, porque a regra delas, ditongo.
O ditongo é um encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Observe o exemplo. Nós temos a palavra pai. A é a vogal e semivogal. A vogal A, ela é mais forte. Você tem a sonoridade dela é mais intensa. O I é o semivogal, é mais fraco. Portanto, é um ditongo. E as palavras, mesmo quando você faz a divisão silábicas, ela vai ficar na mesma sílaba, ela será um ditongo. Os encontros vocálicos é quando duas ou mais vogais se encontram na mesma palavra. Observe os exemplos. Nós temos a palavra biscoito. Observe, nós temos uma vogal, outra semivogal. Temos duas vogais. Saúde, duas vogais. Cauda, temos duas vogais na palavra cauda. Portanto, os encontros vocálicos, eles vão se encontrar na mesma palavra. O uso do tio. Na língua portuguesa, o tio aparece em cima das vogais A e do O. Em outras línguas, pode aparecer em outras letras. Não é correto fazer o tio grande, que fique em cima de outras letras. A vogal com tio se junta às outras letras nos seguintes casos: us, ai, ais, ous, ons, oin e oin. O tio indica as letras A e o O, representam vogais nasais. Exemplos: coração, melão, órgão, ímã, leão, rã, irmão, irmã, lã, fã, refeição, pimentão, hortelã. Então, o tio é um sinal gráfico e ele serve para indicar o som nasal. Página 15. Também são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ditongos orais, seguidas ou não de S. Os ditongos orais, eles podem ser pronunciados com timbre aberto ou fechado. É o som. Chamamos de ditongo a presença de uma vogal e uma semivogal, ou de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba, como já falei anteriormente. Exemplos: sério, uma vogal e uma semivogal. Prêmio, insônia. A vogal é pronunciada mais fortemente, já a semivogal de modo mais fraco. A palavra amáveis, nós temos uma vogal, o E, e o I é uma semivogal. É mais fraco. Número 4. Com base nas regras apresentadas, acentue as palavras corretamente quando necessário. Vocês estarão lendo as palavras e irão acentuá-las corretamente. Página 16. Número 5. Assinale um X na opção em que todas as palavras são acentuadas de acordo com a mesma regra. Vocês lembram da regra que eu falei? Do A e do O? Vocês irão marcar de acordo com as mesmas regras. Não com as acentuadas, e sim com as mesmas regras. Fácil, tórax, réptil. Sério, insônia e subúrbio. Pólen, glúten e tênis. Vocês vão marcar um X apenas nas palavras que têm a mesma regra. Número 6. Observe as palavras e responda as questões. Tríceps, azul, ideia. Letra A. Quanto à posição da sílaba tônica, a única palavra acentuada é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Nós estamos estudando sobre qual dessas palavras, qual dessas posições. Então, vocês observarão uma sílaba tônica e marcará um X na palavra que estiver correta. Letra B. Explique a regra de acentuação dessas palavras. Página 16. Resolva a cruzadinha, depois pinte a sílaba tônica das palavras. Número 1. Feminino de padrinho. Qual é o feminino de padrinho? Você vai na página número 17, procura número 1. Padrinho é madrinha, o feminino de padrinho. Número 2. Muito feio, horroroso. É o quê? Então, você vai estar escrevendo na número 2. Aí, volto para número 3.
Instrumento de sopro. Qual é o instrumento de sopro? Número 3. Você vai lá no número 3, procura e responde. Olha o desenho, então você vai estar escrevendo assim. E assim você fará com os demais. Palavras de cá para lá. O uso do tio. Número 1. Releia esse trecho da fábula A Gralha Vaidosa. A gralha sempre acalentara o sonho de ser bonita como um pavão. Letra A. Separe em sílabas a palavra destacada. Qual a palavra que está em destaque aí? No seu livro, observe. Então, você vai estar separando essa palavra em sílabas. Letra B. Como se chama o sinal presente nessa palavra? Qual o sinal que nós estamos estudando? Então, você vai estar escrevendo esse sinal gráfico na letra B. Página 18. Número 2. Conheça mais uma fábula. Vamos lá? Conhecer mais uma fábula? O cão e a carne. Um cão vinha caminhando com um pedaço de carne na boca. Quando passou ao lado do rio, viu sua própria imagem na água. Pensando que havia na água um novo pedaço de carne, soltou o que carregava para apanhar o outro. O pedaço de carne caiu na água e se foi, assim como a sua imagem, e o cão, que queria os dois, ficou sem nenhum. Fábulas Ruth Rocha. Número 3. Quem é o personagem principal da fábula que você acabou de ler? Você vai estar escrevendo a personagem principal. Número 4. Observe o quadro e pinte as palavras que apresentam a mesma terminação que o vocábulo presente na resposta à atividade 3. Vocês observaram a atividade 3, qual era a personagem principal. E aí temos o personagem principal. Aí, de acordo com essa palavra, a terminação dessa palavra, você vai estar pintando no quadro as terminações. Exemplo, nós temos a palavra cão. Cão, nós temos a palavra coração. São as palavras com terminações iguais. Cão, coração, leão. E assim você vai fazendo as respectivas palavras. Macarrão. Então, você vai pintar apenas as palavras com as terminações iguais. Número 5. Analise estas palavras. Manha e manhã. Observe que há o tio nessas palavras e as terminações delas são completamente diferentes. Percebam. O menino tinha manha. Amanhã é outro dia. Perceberam a diferença? Letra A. Nessas palavras, o sinal tio modificou apenas o som representado pela letra A, modificou o som representado pela letra A e o sentido da palavra, não modificou nem o som nem o sentido da palavra. Vocês irão marcar a frase que estiver correta. Letra B. Crie uma frase usando cada palavra, se necessário, consulte o dicionário. Manha e manhã. Vocês vão estar escrevendo uma frase de acordo com essas duas palavras. Bom dia a todos, um abraço no coração de vocês.